Oi, gente, boa noite. Eu vou resolvi gravar aqui para vocês a correção das questões de gestão pública da prova de técnico, depois eu vou fazer da de analista também, tá? Eu vou fazer primeiro da de técnico, e porque como vai ter a prova do TRT na. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Como vai ter a prova do TRT 15 na semana que vem, e muita gente, né, que fez a prova do TRT 2 vai fazer, e muitos assuntos de gestão pública serão cobrados também lá na prova do TRT 15, então já pode aproveitar, inclusive, essa correção para fazer uma revisãozinha. Junto com esse vídeo, eu vou deixar o link de um outro vídeo que eu fiz antes da prova, dando algumas dicas ali do tema gestão estratégica, que é um tema que sempre aparece e, de fato, apareceu na prova, como já era esperado. Aqui, inclusive, na questão 56, bem naquele formatinho também que eu tinha comentado, que a banca ela vem cobrando sobre o BSC, mas a resposta não é exatamente sobre a ferramenta BSC, né? Veio exatamente da maneira que a gente imaginava. E eu vou deixar o link, porque é válido também fazer a revisão, porque quem assistiu, mesmo quem não tivesse estudado nada de gestão pública, quem assistiu esse videozinho que o IBV postou, que eu fiz de meia hora ali dando dicas de gestão estratégica para essa prova, já teria garantido um acerto na prova de técnico, no mínimo um na prova de técnico e pelo menos um também na prova de analista, só com esse videozinho de 20 e poucos minutos. Tá, gente? Então, vale a pena dar uma olhadinha, porque é capaz de aparecer até mais questões, tanto em analista quanto de técnico, com relação a esse assunto e com relação às dicas lá. Inclusive, eu falei sobre essa questão de a banca cobrar, né, o BSC, e na resposta não esperar, não pedir algo relacionado mesmo ao BSC. Aqui ela veio até de uma maneira tranquila, ficou muito claro, cobrou sobre o diagnóstico institucional, uma das coisas que eu tinha falado lá no vídeo também, que era esperado, ela gosta muito de cobrar sobre o diagnóstico institucional. Se eu não me engano, veio numa outra questão, não lembro se é aqui de técnico ou de analista, eu passei rapidamente nas questões só para ver, né? Mas vamos passar junto aqui agora para fazer essa correção. Então, assim, é muito válido para quem vai fazer a prova do TRT 15 e também para quem vai fazer a prova de técnico legislativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal, tá bom, gente? Porque cai gestão estratégica também lá. Então, o videozinho que eu vou colocar junto com o link junto com esse aqui, que é o que eu estou fazendo, dando umas dicas de gestão estratégica, é útil para quem vai fazer a prova da CLDF também. Mas então vamos lá. O que eu consegui identificar das questões aqui, que talvez caiba um recurso, aqui de técnico, uma questão, tá, gente? Mas vamos passar aqui, vamos chegar lá. Na 56, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se eu estou gravando, né? Já pensou, eu estou aqui falando, não estou gravando? Na questão que 56, então vamos lá. Entre as atividades inerentes à atuação do administrador, insere-se a de direção ou coordenação, que envolve, aqui a gente está falando lá do processo organizacional, né, que a gente tem a função de direção, que envolve necessariamente a comunicação. A gente tem lá, então, dentro da direção, a comunicação. Nesse contexto, o mecanismo que constitui uma forma simples para coordenar as atividades da organização, podendo ser formal ou informal, pautado pela comunicação entre os responsáveis pelas atividades para obter o equilíbrio entre as quantidades, tempos de produção e direções a serem seguidas, denomina-se. Eu nunca vi ela cobrar isso aqui a respeito de comunicação, que a FCC já gostava de comunicação, isso eu já sabia, sempre falo para os alunos, mas eu nunca vi ela cobrar isso daqui, ela entrou nesse detalhezinho aqui, que eu realmente nunca tinha visto ela cobrar. Mas aqui até dava para ir por eliminação, né? Então vamos lá. Alternativa A, ajuste espontâneo, que é, inclusive, a resposta. B, matriz de responsabilidades, não tem nada a ver, aqui é uma ferramenta utilizada, inclusive, em gestão de projetos. Diagrama de Pareto também é uma ferramenta utilizada aí na tomada de decisão, priorização de problemas, né? Também não tem nada a ver. Condução forçada, isso daqui não
não conheço, desconheço, então aqui é um daqueles nominhos que ela gosta de jogar, e por você ver que é um nome nunca visto antes, né? Então também já dá para eliminar, caso você tenha estudado o assunto, e planejamento tático, que não tem nada a ver, né, com o que ela está trazendo aqui no enunciado. Aqui ela está falando da função de direção ou coordenação, e aí isso só pode estar ligado aqui, gente, realmente a ajuste espontâneo, porque aí isso está ligado, seria, né, a gente tem lá o ajuste mútuo, o ajuste espontâneo, a gente tem a supervisão direta, tem a padronização por habilidade, por resultado, enfim, aqui ele está falando claramente do ajuste espontâneo. Então, alternativa A, nenhum tipo de recurso aqui nessa questão, tá bom? Vamos para a questão 56. Suponha que determinada empresa pública esteja realizando um processo de planejamento estratégico utilizando como metodologia o balanço de scorecard. Isso significa que, na fase denominada diagnóstico institucional, ela faz muitas questões formuladas exatamente nesse estilo aí, viu, gente? Trazendo o balanço de scorecard como uma metodologia, né? Sendo utilizada e falando da fase do diagnóstico, da fase da implementação do planejamento institucional, a primeira que é o diagnóstico institucional. Letra A, efetuará a análise externa das forças e fraquezas da instituição. A análise externa já começa por aí, que não é força e fraqueza, né, da instituição, realizando um mapeamento das competências existentes na organização. Isso aqui está completamente errado. Quando a gente fala de análise externa, a gente está falando das ameaças e oportunidades. Avaliará a missão da empresa, tal como estabelecida na lei que institui, e irá ajustá-la aos cenários identificados para sua atuação no curto e médio prazo. Não tem nada a ver também, né, gente? Ajustá-la a cenários identificados, não tem nada a ver com a fase lá, só você lembrar da fase do diagnóstico institucional. Realizará a análise interna dos desafios e oportunidades da empresa, tomando por base exclusivamente a perspectiva econômica. Realizará a análise interna dos desafios e oportunidades, também não, porque a análise interna é força e fraqueza, né? Tomando por base exclusivamente a perspectiva econômica, também não. Definirá a visão da empresa, olhando para o futuro e identificando a forma que espera que a mesma seja reconhecida por colaboradores, clientes e pela sociedade. Então, aqui está claro, né, gente, porque ela trouxe a visão, definir a visão, que é a primeira etapa lá, definir visão e valores, é a primeira etapa do diagnóstico institucional, e ela traz na sequência aqui exatamente o que é a visão, olhando para o futuro e identificando a forma que espera que a mesma seja reconhecida por colaboradores, clientes e pela sociedade. Então, nesse videozinho de revisão, que eu estou falando não só sobre o balanço de scorecard, não só sobre o diagnóstico institucional, eu aproveitei e falei um pouquinho ali sobre a visão, falei inclusive dela ser reconhecida, dela trazer exatamente com essas palavras, né? Normalmente a visão fala-se de como a empresa quer ser reconhecida pela sociedade e tudo mais, então isso também já teria ajudado a definir aqui essa alternativa que está certinha. Também não tem recurso essa questão, gente. Letra E, definirá os valores que devem orientar a atuação da empresa com o estabelecimento de indicadores que tomem por base a tradução em metas financeiras ou sociais desses valores. Nada a ver também, né, gente, com o diagnóstico institucional. Então, vamos lá. É que ele começou aqui com definirá os valores que devem orientar a atuação da empresa, tal, isso aqui já faria, talvez você já, opa, pode ser isso aqui, né, que ele está lá, a definição dos valores está lá na primeira etapa junto com a da missão, mas aí você lendo aqui o restante, você já vê que não tem nada a ver. 57. Uma das metodologias consagradas para a gestão de projetos é conhecida como caminho crítico, que tem como característica preponderante A. Então, a gente está falando aqui do método CPM. Então, vamos lá. Letra A. A análise probabilística dos cenários pessimista e otimista para a conclusão do projeto, com a apresentação de uma média ponderada do tempo estimado para a conclusão. Quando a gente fala em média ponderada, a gente está falando do método PERT, né? A gente não está falando do CPM.
Identificação das atividades que não podem sofrer atrasos sob pena de comprometer o prazo de conclusão do projeto. Então, é exatamente isso daqui. Identificação das atividades que não podem. É um método determinista, né? Ele vai identificar exatamente ali naquele caminho crítico, que é aquele caminho mais longo, as atividades que não podem de jeito nenhum sofrer o atraso para a conclusão daquele projeto. São atividades que, se sofrer um atraso, elas vão atrasar a entrega daquele projeto. Então, tá certinho, essa daqui é a alternativa B. Também é uma questão que não tem recurso, tá, gente? Identificação das melhores práticas por meio de um sumário executivo, framework, com a utilização intensiva da tecnologia da informação. Também não tem nada a ver. Escolha dos projetos estratégicos da organização e do seu encadeamento por ordem de prioridade e cronograma de execução. Também não tem nada a ver com o método. Eliminação de etapas redundantes com a identificação das ações ou tarefas críticas e que podem ser eliminadas ou condensadas. Aqui, se você não lembrasse muito bem e lembrasse só da questão do caminho crítico ali, talvez, né, por essas tarefas críticas aqui você pudesse confundir, mas a assertiva, você lendo a assertiva, você logo veria que não tem a ver. Então, essa daqui também é uma questão que está bem clara a definição, tá, gente? Bem clara, também não tem recurso. 58. Entre as ferramentas que podem ser utilizadas na gestão de processos, e aí quando a gente fala de gestão de processos, a gente sempre lembra da questão do mapeamento, e a ferramenta mais simples e mais fácil é o fluxograma. Então, você já, por suspeita, você já pensa no fluxograma, mas vamos ler o restante da questão, né, para ver se é isso mesmo. Notadamente na fase de mapeamento, com o objetivo de traduzir graficamente, olha aqui, as etapas dos processos da organização. Aqui ele está falando das etapas, né, como as entradas e as saídas, os inputs, os outputs, correspondentes, insere-se matriz SWOT, que não tem nada a ver, né, gente? Está falando aqui do planejamento estratégico. Organograma, não tem nada a ver. Escala gráfica, também não. Cadeia escalar, o fluxograma. Ele apareceu aqui, não resta nem dúvida, né, gente? A alternativa E também não tem recurso a essa questão. 59. No que concerne aos indicadores de desempenho da atuação da administração pública na busca da excelência, tem-se que. Outra questão que eu tinha certeza que ia aparecer, que era dos indicadores de resultado, eficiência, efetividade e eficácia, e veio, vamos lá, essa aqui eu acredito que dá para entrar com um recurso aqui, viu, gente? A eficiência está atrelada ao uso racional e econômico dos insumos disponíveis para a produção de bens ou serviços. Claramente, né? A ver com eficiência, né, gente? Então, essa daqui tá certinha. A efetividade é a expressão do atingimento dos objetivos fixados e dos resultados almejados pela sociedade com a atuação da administração. Aqui que eu acho que eles pecaram um pouquinho, gente. A efetividade, a gente fala do impacto, né? Do impacto gerado na sociedade com relação a aquele projeto, aquela meta, o que seja. E aqui ele colocou, quando a gente fala em objetivos, em metas, isso remete a gente à eficácia, não é? Então, aqui ele começou, a efetividade é a expressão do atingimento dos objetivos fixados. Poxa, aqui ele está falando de eficácia, ficou meio esquisito isso daqui, né? Em seguida, ele vem, parece que meio que consertando, causando uma confusãozinha aqui, porque o restante tá certo, remete à efetividade. Ele não usou a palavra, que a banca não usou a palavra que ela costuma usar quando ela se refere à efetividade, que é impacto, né? Mas tá certo, dos resultados almejados pela sociedade com a atuação da administração. Tá certo, os resultados almejados. Então, a sociedade ela está esperando alguma coisa desses projetos, né, desses programas que a administração pública faz. Então, tá certinho. Aí a gente está falando, em outras palavras, isso aqui é o impacto mesmo. Mas quando ela coloca aqui, essa foi a brecha aberta para um recurso, atingimento dos objetivos fixados, ficou esquisito. Então, aqui eu acho que dá. Para quem marcou como certa somente a 1 e errada a 2 e a 3, há esperanças. Agora, vamos ver o que a banca vai considerar, né? Eu acredito que algumas pessoas tenham considerado que estava certa, porque ela vem com esse finalzinho certo, e outras
tenham colocado, considerado errado, porque ela começou com isso aqui. Isso remete à eficácia. Mas vamos ver. E a 3 aqui, a eficácia é uma medida de natureza estritamente financeira, usada no acompanhamento da execução orçamentária e financeira. Não tem nada a ver, né, gente? A eficácia é uma medida de natureza estritamente financeira, usada no acompanhamento da execução orçamentária e financeira. Não. Então, a banca aqui, gente, nesse gabarito inicial dela, ela considerou que a 1 e a 2 estão certas, tá? Então, aqui a gente tem o gabarito B, 1 e 2 estão certas. Que eu falei, eu acredito que dá para entrar com recurso por conta desse vacilo que ela deu aqui, atingimento dos objetivos fixados. Objetivos são várias metas, né? Quando a gente desmembra os objetivos, a gente tem metas. Então, quando a gente fala em metas e objetivos, a gente está falando de eficácia, metas atingidas, objetivos atingidos, né? Números ali, quantidades atingidas. Ela está atrelada também à qualidade, mas aqui a gente está falando de eficácia, está muito mais para eficácia do que para efetividade. Então, vamos ver o que ela vai considerar, mas é a única questão aqui passível de recurso. 60. De acordo com o disposto pela Resolução 49 do Conselho Nacional de Justiça, vamos lá, ela pegou a resolução 49, que é aquela menorzinha, foi legal. Letra A, o levantamento de dados estatísticos de cada tribunal deve ser consolidado com periodicidade mínima de 3 anos e encaminhado ao CNJ para validação pelo Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica. Não, na verdade, isso daqui é do tribunal, não tem nada a ver com o CNJ, né? Quem remete alguma coisa ali ao CNJ é a comissão estatística, não é esse núcleo, porque esse núcleo aqui, ele é o núcleo do tribunal, de cada um dos tribunais, né, gente, que tem ali por obrigação ter esse núcleo lá dentro. B. O Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica configura órgão da estrutura do Conselho Nacional de Justiça, que fixa diretrizes de política judiciária de natureza vinculante para os tribunais. Então, pelo mesmo motivo aí da A, está errada. Cabe a cada tribunal definir a pertinência de instituir como órgão próprio. Aí já está errado, né, gente? Porque não cabe a cada tribunal. Está bem claro lá na resolução que é o dever ter esse núcleo aqui de estatística e gestão estratégica a cada um dos tribunais, né? Podendo optar por utilizar para a mesma finalidade dados de outras fontes oficiais. Está errado. D. Cada tribunal deve instituir seu próprio núcleo de estatística. Agora ele está falando certo aqui, ó. Cada tribunal deve instituir seu próprio núcleo de estatística e gestão estratégica como órgão de natureza permanente. Então, né, essa é uma palavrinha que geralmente também a banca quer pegar, para auxiliar o tribunal no processo de racionalização institucional, tá certinho? Que é um núcleo de natureza permanente mesmo, não é provisório, para auxiliar o tribunal no processo de racionalização institucional. Tá certíssima essa daqui. Letra E, o núcleo de estatística e gestão estratégica deve ser constituído em cada tribunal como órgão de duração temporária, olha lá, aqui ó, que ela gosta de fazer, vinculado ao planejamento estratégico estabelecido pelo CNJ, tá? Erradíssima também. Então aqui a gente tem gabarito letra B, D, outra que não cabe recurso. Gente, então é isso daqui, tá bom? Essa é a de técnico, depois eu vou gravar também para a de analista. Um breve comentário aqui da redação, adorei o tema, achei muito bacana. Um tema fácil aqui, eu acredito que vocês devem ter tido facilidade, né, para montar uma dissertação com esse tema que a FCC trouxe. E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo de analista. Um beijo.